Nós vamos aprender através da vida de Josué como a gente deve se portar mediante algumas guerras que nós enfrentamos na nossa vida. Josué capítulo 9, versículo 1, diz assim: E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam aquém do Jordão, nas montanhas, nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente ao Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles em comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia, e foram e se fingiram de embaixadores, e levando sacos velhos sobre os seus jumentos, odres de vinhos velhos, rotos e remendados, e nos seus pés colocaram sapatos velhos e remendados, suas roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial de Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: Viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora um acordo conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: Porventura habiteis no meio de nós? Como, pois, faremos um acordo convosco? Então eles disseram a Josué: Não, nós somos teus servos. E disse-lhes Josué: Quem sois vós e de onde vindes? E eles responderam: Teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo que fez aos 2 reis amorreus que estavam além do Jordão, em Sion, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estavam em Astarote. Por isso, nossos anciãos e todos os moradores de nossa terra nos falaram dizendo: Tomai em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes e dize-lhes: Nós somos vossos servos, fazei, pois, agora acordo conosco. Esse nosso pão nós tomamos quentinho da nossa casa para a nossa provisão no dia que saímos para vir a vós, e ei-lo que aqui agora já é seco e bolorento, e estes odres que enchemos de vinho eram novos, e ei-los que já são rotos, e estão nossas roupas e nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um acordo com eles, que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem um acordo com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Tome seu assento dando glória a Deus, me ajudando a pregar nessa noite. Você entendeu a leitura? Essa história, ela é parte de um contexto maior. Todos nós conhecemos a guerra, mas nós não conhecemos o contexto do início dessa guerra. O que acontece desde que Moisés tira o povo do Egito, e depois Josué vem suceder a Moisés, levando para a terra prometida? Deus faz o povo de Israel vencer todos os seus inimigos e todas as suas batalhas. Todas. E quando eles vencem todas as batalhas, o nome deles se torna grande, conhecido, espalha a fama por todo o local, que onde eles chegam, eles acabam e destroem todos os seus inimigos. E aí, se espalha de tal forma que outros reis, outros países, fazem uma aliança, um complô, para juntos lutarem contra Israel. Está parecendo familiar isso para você, vendo o jornal nos dias de hoje? Eles são tão fortes, e o Deus de Israel faz eles vencerem tantas batalhas, que todos os que estão na região em volta o temem e falam: vamos se juntar, porque se a gente não enfrentar eles juntos e acabar com eles juntos, eles vão acabar com todos nós. E aí a Bíblia fala que no caminho da conquista da terra prometida estavam os gibeonitas. Eles eram um povo pequeno, não tinham uma força militar muito grande, e eles falaram assim: veja,
Se a gente entender o caminho, o percurso, o trajeto de conquista do povo de Israel, nós vamos perceber que o próximo povo a ser invadido seremos nós, e nós não somos palhos para a força militar e bélica desse povo, e muito menos para os deuses deles. E agora, o que nós devemos fazer mediante uma guerra que nós sabemos que já perdemos? Eles fazem, como não temos como lutar e enfrentar a eles, nós temos que nos juntar a eles. Não são bobos não, são inteligentes, mas eles usam de meios escusos para fazer algo inteligente. Eles conversam com os anciãos, conversam com os generais, conversam com os líderes, e eles chegam à seguinte conclusão: já que nós somos vizinhos, e eles não vão fazer aliança com a gente, se a gente pedir diretamente, vamos enganá-los. A gente vai se passar por um outro povo, a gente vai dizer que a gente é de uma região distante. Então cada um de nós vai pegar um cavalo velho, uma roupa velha, pegar odre velho, vamos pegar pão bolorento, pão velho, e quando a gente chegar lá, a gente vai falar: quando saímos de casa estava tudo novinho. Olha o pneu do carro, olha o pé do cavalo, estava novinho, está acabado. Olha o pão, estava novinho, quentinho, agora está duro e bolorento. Olha, as nossas roupas já estão gastas e rasgadas. Então nós viemos de uma terra muito distante, porque o texto fala que quando eles conversavam, o próprio Josué falou: vem aqui, mas vocês não são aqueles que habitam entre nós? Vocês estão parecendo ser familiar. Eu estou conhecendo esse sotaque, eu estou lembrando talvez da feição de alguns, e todos desconfiavam. Ele falou: não, está aqui, ó. Olha aqui os vestígios, veio de longe, olha o cavalo, olha a roupa, olha as pessoas, olha a comida, olha o odre. Então eles fizeram toda uma cena, eles se passaram, fizeram um teatro para poder enganar Josué e os líderes de Israel, para que eles caíssem na pegadinha e pudessem fazer aliança com eles. Resultado: Josué não consulta a Deus, e quando a gente não consulta a Deus, a gente faz escolhas erradas. Temos que aprender, mediante tudo que aparece na nossa vida, precisamos orar e consultar a Deus. Mas não vou me ater nesse ponto. Ele não consultou a Deus, ele pensou, viu e seguiu seus próprios instintos. Resultado disso, Josué, como líder de Israel, fala: eu faço uma aliança com vocês. E ele concretiza a aliança com os gibeonitas. Só que o texto fala que 3 dias depois da aliança, esse número é muito interessante, 3 dias depois da aliança, eles descobrem, porque não tem como você manter uma mentira por muito tempo, não tem como você se transparecer ser alguém que você não é por muito tempo. 1 hora a máscara cai, e eles ficaram fazendo todo aquele teatro, mas 1 hora a máscara caiu, e os anciãos e o povo que viu, que detectou, que percebeu, foi até Josué e falou: Josué, sabe aquele povo que você fez há 3 dias atrás uma aliança? São aqueles que moram do nosso lado, são os gibeonitas, são aqueles que habitam entre nós. Se passaram por um povo distante, porque estavam com medo do nosso avanço, do nosso território que estava sendo ganhado, e nos enganaram, Josué, a fazer uma aliança com eles, para que eles não pereçam em nossas mãos. Farsa, teatro, são fingidos, são mentirosos. Aí os conselheiros, os homens que estavam ao redor de Josué falam: está aqui a sentença deles, morte. Mentiram para nós, nos enganaram, e eles merecem nada menos, nada mais do que a morte. Aí eu louvo a Deus, porque Josué aqui também nesse momento, ele é uma tipificação de Jesus Cristo. Ele faz uma aliança com um povo fingido, ele faz uma aliança com um povo que engana, ele faz uma aliança com o povo que erra, com o povo que desliza, com o povo que peca. Aí 3 dias depois é descoberta a aliança, e ele mantém a aliança. Como pode Jesus morrer por um povo fingido? Por um povo mentiroso? Por um povo que peca? Por um povo que erra? Morre, é enterrado, e 3 dias depois ressuscita e mantém a aliança com aqueles que o levou para a cruz? Meu Deus! Sabe o que eu acho bonito nisso aqui? Porque quando a gente lê, a gente começa a ver algumas características muito parecidas entre Josué e Jesus. Porque quando o povo descobre que Josué foi enganado, eles se levantam contra Josué. Está vendo, Josué? Você fez aliança, você se precipitou. E o texto chega a dizer, quando você lê o texto inteiro, que parte da população se revolta, levanta pedras, vai contra, começa a criticar e falar mal de Josué. Mas Josué não está ali para ouvir ou a crítica ou o aplauso do povo. Ele está ali para manter a sua aliança. Ele é homem de palavra, e quem mantém a aliança sustenta a aliança. Ele faz uma aliança com um povo mentiroso, com um povo fingido. Josué aponta
para Jesus Cristo. Caráter perfeito, vida íntegra, mas se compromete fazendo aliança com gente que não merecia aliança. Fala a verdade. Daqui a pouco a gente vai fazer um autoexame aqui. Sabe o que eu acho bonito da Santa Ceia? Que ele fala, examine-se o homem a si mesmo e participe. Esse exame não é para você fazer e falar assim, eu estou bem, eu estou acima da carne seca. Eu sou um cara que não pequei desde a última coisa. Eu pedi perdão, eu estou limpo. Não, sabe por que você tem que fazer um autoexame? Porque ao fazer o autoexame você vai perceber que você é fingido, que você é mentiroso, que você é falho, mas mesmo assim o Senhor Jesus manteve a aliança que Ele fez contigo. A Santa Ceia é um símbolo que Jesus faz aliança com gente que não merece aliança, com gente que quebra aliança. Ele vai para a cruz, ressuscita e fala, independente do que você fizer, eu mantenho a aliança, porque a minha aliança não é baseada no teu caráter, mas no meu. Eu louvo a Deus, porque foi um dia eu que quebrei a aliança, foi um dia eu que me afastei dos caminhos do Senhor, e mesmo assim como Josué, criticado, levado para uma cruz, ele falou, eu não abandono a aliança que eu faço, porque eu sou homem de aliança. Vou fazer uma aliança, fica tranquilo, e o povo se levanta contra ele e fala, vão fazer uma aliança, mas entenda, não é de qualquer jeito a aliança não, a aliança vai ter algumas medidas educativas. Meu Deus. Não é de qualquer jeito não. Foi salvo? Não, já foi salvo para frente. Meu filho, existem algumas medidas que você precisa ter para estar vivendo dentro da aliança que Deus nunca vai quebrar, mas você pode quebrar com Ele. Como pode alguém quebrar uma aliança que Jesus faz? Eles quebraram com Josué. E Josué falou assim, eu vou manter a aliança, mas existem condições, calma, existem medidas educativas. Qual é, Josué, a medida? O que você vai impor sobre a vida de cada um deles para que eles estejam dentro e merecedores da sua aliança? Ele falou, bem, eles vão ter que mostrar de maneira pública o arrependimento. Então eu não vou aceitar só desculpa, a gente não queria, não. Eu quero que você demonstre, porque arrependimento não é fala, é exercício de vida. Estou arrependido. Não aceite qualquer arrependimento quando a boca é falada para fora. Eu vou te dar então um mês para você demonstrar aquilo que você está dizendo como arrependimento. Então ele falou assim, eu vou dar uma chance para vocês, eu vou dar uma medida educativa de arrependimento público, porque a população está se levantando contra mim, mas eu quero mostrar para vocês e para eles que vocês são um povo arrependido. Qual é a medida que Josué, uma tipificação de Cristo dentro desse contexto que eu estou falando, dá para o povo? Ele fala, simples, tem o templo, tem a casa do Senhor, e a casa do Senhor está precisando de trabalhadores, então eu vou colocar eles para trabalhar na casa de Deus. Eles vão cortar lenha e carregar água no templo. Isso aqui acaba com qualquer comissão de ética de qualquer igreja, de qualquer convenção que você pode vir aí. Pecador, fingido, mentiroso, errou. Qual é a medida? Vai lá servir no estacionamento da igreja, vai lá limpar a igreja, vai lá ficar na recepção da igreja, vai lá trabalhar na igreja, vai lá carregar água para o pregador, para as pessoas, vai lá. Por que ao invés de disciplinar, de excluir, porque eles são mentirosos? Por que ele traz eles para dentro da igreja? Porque ele entende o contexto daquele povo, um povo idólatra, um povo que adora vários deuses, um povo que não conhece o culto e o Deus verdadeiro. Então ele fala assim, eu vou fazer algo, porque se eles são idólatras, eles precisam ter contato com o Deus verdadeiro, com o Deus poderoso, e se eles ficarem longe do altar do Deus verdadeiro, eles não vão ter contato com o culto do Deus verdadeiro. Então ao invés de excluí-los da igreja, eu vou aproximá-los da igreja, porque quem mais precisa são eles. Quem mais precisa estar sentado e servindo nessa casa é quem é pecador, gente. Vamos parar, e aqui eu estou falando com líderes, depois de uma reunião de Santa Ceia, de ministério geral. Muitas vezes as pessoas que precisam aquela disciplina que a gente dá para elas porque mentem, porque falham, porque pecam, não é tirar da igreja, é incluir mais dentro da igreja, porque eles não podem ficar longe da adoração e do poder do Deus poderoso. Não? Vai carregar. Por quê? Porque são mentirosos. Pois é, mentirosos vão servir, é verdade. Para eles pararem de mentir, eles têm que ter contato com Deus, contato com o culto, contato com o altar.
Deus sabe que você era terrível. Deus conhece que você era cheio de história, cheio de papo, cheio de... E olha o que Deus fez. Deus te trouxe, Deus te salvou, Deus te lavou. De vez em quando você fala mais, erra demais, mas Deus fala, continua me servindo, porque você não vai conseguir mudar longe da minha presença. É perto da minha presença que existe transformação. Então quanto mais você erra, mais próximo do altar você precisa ter. É claro que existem critérios de liderança, de serviço. Eu não vou entrar nesse mérito, mas quem erra muito não pode estar longe da casa do Senhor, não. Impõe uma medida restritiva. Está arrependido mesmo? Está com erro mesmo? Chega mais cedo no ensaio. Eu lembro uma vez que um rapaz, ele pecou. Falei, pastor, eu pequei. Qual é o meu gancho? Cultura de gibeonita. Falei, sabe qual é a tua coisa? Quanto tempo eu vou ficar sem tocar? Falei, opa, ao contrário. Eu vou falar com um maestro. Tu vai ser o primeiro a chegar meia hora antes do último a sair. Tu que vai arrumar tudo. Está aí a tua medida. Tu não pode faltar um ensaio. Tu é o primeiro a chegar e arrumar. Tu é o último a sair para arrumar tudo. Essa é a tua medida. Não é você parar de tocar. Você vai ser o tocador mais assíduo e vai ajudar a arrumar toda a cadeira de todos os tocadores, porque você não pode estar longe do altar do Senhor. É lá que Deus vai te transformar. A medida restritiva dele foi isso. Conheço vocês, mentirosos, fingidos, trapaceiros, cheios de história, mas eu vivo para honrar a aliança que eu faço. O povo fala mal de Josué, mas Josué não está aqui para receber o aplauso do povo. Está aqui para honrar uma aliança. Será que alguém pode dar glória a Deus? Você só está aqui porque alguém honrou a aliança que fez com você. Ele fez essa aliança e ele fala, vou manter essa aliança, mas você não vai ficar aqui de qualquer jeito. Você não vai ficar aqui dentro da casa de qualquer maneira. Você tem que demonstrar mudança e arrependimento. Não adianta estar com... Dizem, né? E eu não quero falar contra os Raimundos, mas crente Raimundo que fala, né? Pé na igreja, outro no mundo. Deus sabe, não, eu sei que você acende uma vela para Deus e outra para Baal, um joelho para Deus e outro joelho para Baal. Não. Eu quero ver mudança e pública. Eu quero que você trabalhe dentro da casa do Senhor. Vou te dar um serviço. Aí você pega a balde, carrega água, aí você pega um teçado e corta a lenha que vocês vão trabalhar na casa do Senhor. É você mesmo, mentiroso, é você mesmo, fingido. O teu trabalho vai ser na casa do Senhor. A casa do Senhor é o lugar que você precisa trabalhar, mãos à obra. Pastores e líderes, entendam isso. Errou? Mãos à obra, meu filho. É mesmo? Quer arrepender mesmo? Quer gancho? Então vai trabalhar na casa do Senhor, vai servir na casa de Deus, vai entender a importância de chegar mais cedo, sair mais tarde, de estar próximo da casa de Deus, porque você vai ganhar amor por isso. Eita, eu falo para... Gente, tem gente que para ficar na igreja só pode se ficar trabalhando. Comece a olhar isso, líderes. Tem gente que não pode ficar só sentado não, senão desvia, senão vai para longe da casa do Senhor. Tem gente que precisa ficar cortando lenha, carregando água. Só Deus sabe que te mantém ocupado com esse serviço para você se manter dentro da casa dele. Só Deus sabe. Porque você imagina um diálogo desse? Vai lá, fica lá no estacionamento. Vem, senta aqui. Chega de terno e gravata, ele estaciona aqui. Aí deve olhar para o cara, ver os trejeitos do cara, o jeito do cara do estacionamento olhar. Opa, pode ser, meu irmão. Você é membro daqui? Sou, mas você é crente há pouco tempo. Sou arrependido, Deus me salvou há pouco tempo. E você é membro daqui, você é obreiro daqui. Falou, não, rapaz, eu era mentiroso, eu era um fingido, eu fazia cada coisa terrível e está servindo na casa de Deus, estou. Mas tu é filho de Abraão? Não. Tu é filho de Isaac? Não. Tu é filho de Jacó? Não. Eu sou um gibeonita. Isso aqui não é filho de Abraão, nem filho de Isaac, nem filho de Jacó. É um gibeonita, servindo na casa do Senhor. Só você sabe o quanto você errou e o quanto você precisa estar aqui dentro. Só você sabe que o serviço na casa do Senhor é o que mantém o contato com Ele, a aliança com Ele, que você não pode quebrar. Não para de servir na casa do Senhor. O serviço na casa do Senhor é uma das melhores maneiras da gente estar conectado com Deus que manteve aliança com a gente. A gente não pode ficar muito longe deste local. Faça de tudo para vir na casa do Senhor. Mas agora você é obreiro aqui? Sou cortador de lenha e carregador de água. Mas você não é judeu, não, eu sou gentil. Sou cortador de lenha e carregador de água.
Eu não estou gritando tanto não, porque isso está falando no nosso coração num nível tão grande. A gente não merecia não, gente. Talvez Deus me trouxe e me colocou como pastor e servo dessa igreja, que Ele fala: André, eu te conheço, André. Tu não pode ficar um dia sem pregar não, André. Às vezes eu reclamo de Deus. Deus, eu estou pregando muito. Deus, eu estou viajando. Pastor Márcio estava comigo, chegou 4 horas da manhã, estava num culto ontem, culto anteontem, eu preguei umas 4, 5 vezes. Sabe por quê? Às vezes eu falo: mas Deus, por que isso? Deus fala: porque eu te conheço, André. Tu não pode ficar muito tempo longe do meu altar, não. Tu não pode ficar muito tempo sem pregar, sem me servir. Tu não pode ficar muito tempo sem orar por ninguém, sem fazer uma visita, André, eu te conheço. Pega o teu balde, André, pega o teu teçado e começa a trabalhar. Deus me chama para falar para pessoas aqui. Está na hora de fazer mais. Dá para fazer mais. Quanto mais você faz, mais próximo do teu Deus você se torna. Aleluia. Então veja, esse é um povo que Deus ama. É um povo que errou muito, mas buscou o arrependimento e a misericórdia de Deus. Você entende isso? Eu sempre falo: pastor, qual é o critério para ir para o céu? O cara tem que ser bom, o cara tem que ser o quê? Eu falo assim, ó: pessoas boas não entram no céu. Aí todo mundo: porque bondade não é o critério para você ir para o céu. Nunca foi. Sabe qual é o critério para você ir para o céu? Salvação através do arrependimento. Sabe quem entra no céu? Não é gente boa, é gente arrependida. O céu é um lugar de pessoas arrependidas. O céu é um lugar de pessoas que falam: eu errei, eu pequei, eu estou errado, eu não mereci estar na presença do Senhor, eu não mereci estar num momento de comunhão como esse. Mesmo assim, o Senhor Jesus manteve a sua aliança comigo, e Ele puxou uma cadeira e me colocou à mesa. Olha como é bonito a gente entender todo esse contexto. Porque a gente leu que os outros países, também temendo a força bélica e o avanço do povo de Israel, eles fazem aliança entre si para poder atacar e fazer uma resistência a Israel. Só que, quando eles descobrem que Gibeão dá um bypass, vai direto a Israel e faz uma aliança, eles mandam uma notícia: nós nos juntamos para atacar Israel, mas como você fugiu e fez direto a aliança, ao invés de atacar Israel, toda a coalizão de nações, nós vamos atacar vocês, gibeonitas. Se preparem, que a gente está vindo com tudo, e nós vamos detonar com vocês. Aí eles correm até Josué, porque eles têm uma aliança com Josué, e eles explicam: Josué, a gente estava com medo, aconteceu aquilo, você sabe, a gente fingiu e tudo mais, mas fizemos com medo de morrer por vocês. Agora todas as outras nações da coalizão da qual nós participávamos estão dizendo e ameaçando que vão nos atacar. Então aquilo que vocês fariam com a gente, é eles que vão fazer com a gente precisa da ajuda de vocês. Aí Josué capítulo 10, se você tiver sua Bíblia, versículo 7, diz assim: imediatamente partiram de Gilgal com a elite do exército de Israel. Não mexe com pecador arrependido. Não mexe com carregador de água e com cortador de lenha, porque o texto me fala que quando eles estão em apuros, Deus não vai levantar Zé e ninguém não. Deus vai levantar a elite do seu exército. Eu falo para pessoas aqui, tem muito crente que a gente recebe como membro, que a gente vem aqui, que a gente anda com ele, aí ele erra, ele fala, e a pessoa: pastor, como é que ele pode estar no culto? Como é que ele pode estar ali? Como é que ele pode estar tocando? Como é que ele pode estar ali? Eu falei: meu filho, não se mexe com ele não, mas eu vou mexer, porque se você se mexer, Deus vai levantar a pastora Nayane, o pastor Pádua, o pastor Tiago, Deus vai levantar o pastor Marcos, Deus vai levantar a elite dessa igreja para poder proteger cortador de lenha e carregador de água. Não se mete com pecador que está num processo de arrependimento, de santificação, que está aqui e está lutando contra a carne, lutando contra o desejo para se manter na casa do Senhor. Feche a sua boca, pense 2 vezes antes de falar mal de alguém que está se arrependendo na casa do Senhor, porque ele levanta a elite do exército. Ele levanta o pastor, o coordenador, o grupo de louvor. Não mexe com esse cara, mas ele pecou mesmo. Eu sei, mas ele está se arrependendo. Ele era mentiroso mesmo, ele era fingido mesmo. Mas Deus levanta a elite do exército para proteger estas pessoas. Deixa ele quieto carregando a água dele. Deixa ele quieto cortando a lenha dele. Eles estão tentando honrar a aliança que um dia eles quebraram. Meu Deus. Eu tenho uma palavra para você que é carregador de água e cortador de lenha. Continua trabalhando independente daquilo que se levanta para falar contra você. Porque quando alguém leva e se levanta dizendo que vai acabar com você, o meu Deus fala que Ele levanta a elite. Existe uma elite se levantando para te proteger. Existe uma elite se levantando para tomar frente da sua batalha. Tem alguém que está recebendo essa palavra? Para você, fala para a pessoa do lado: para você é só a elite que Deus levanta. Fala, só os top.
eles vão nos atacar, Josué. Não tem problema não, vou pegar a elite do exército aqui. Aí, agora sim, ele vai e consulta Deus. Deus, olha aí Deus. Sabe aqueles fingidos que quebraram a aliança, que a gente manteve a aliança? Estão tentando atacar, o que tu acha? A gente deve entrar em guerra? Aí Josué consulta Deus. Deus fala, pode ir, Josué. Vai com Deus não, vai comigo, né? O próprio Deus falando com ele, vai comigo, Josué. Você tem a minha autorização para defender quem? Quem foi que Deus autorizou? O exército de Israel, mas para defender quem? Veja, a guerra inicia. O texto fala que Josué, com a elite do exército de Israel, começa a lutar aqui embaixo, começa a guerrear aqui embaixo, começa a golpear aqui embaixo. Mas enquanto ele está lutando e golpeando, do céu cai pedra e cai granizo. E o texto fala que mais foram os que morreram pelo granizo do céu do que a espada na terra. Porque quando você está defendendo um cortador de lenha, um carregador de água, Deus se manifesta e toma a frente da sua batalha. Ah, meu Deus, eu estou pregando isso para alguém. Enquanto você está na guerra aqui embaixo por alguém que está querendo se arrepender, Deus se manifesta do céu. E o que Deus faz é muito maior do que aquilo que você pode fazer aqui embaixo. Então não desista, porque Deus vai entrar na tua guerra. Cortador de lenha e carregador de água, ei, líder do exército, Deus vai entrar nessa guerra. Proteja as pessoas que estão mostrando o fruto do arrependimento, que Deus vai se manifestar. Lembra daquele corinho? Se começarmos a orar, esse templo treme. Canta comigo. Se começarmos a orar, Elias Josué. E o que aconteceu quando ele orou? Para. Josué orou e o sol parou. Parou para quê? Porque se a gente canta, o entendimento nosso é, Deus parou. Veja, hoje nós temos um entendimento melhor porque o sol não para, é a terra que anda ao redor do sol. Mas Deus parou o sistema solar inteiro. E aí quando ele fala assim, está vendo? Deus para o sistema solar inteiro para salvar o exército de Israel, o seu povo escolhido, os escolhidos seu, aquele que ele convocou. Calma, está dando glória a Deus, porque não, eu estou pregando errado. Deus não parou o sistema solar inteiro para salvar o povo de Israel, não, gente. Deus parou o sistema solar para salvar a vida de gente fingida, mentirosa, que está se arrependendo. Deus parou o sol para que ele pudesse proteger carregador de água e cortador de lenha. Você está entendendo? É bom a gente entender o contexto das coisas, porque quando nós mostramos o fruto do arrependimento, Deus desce do céu, Deus para o sistema solar, Deus mexe com a economia, Deus transforma o coração de pessoas, ele empedrece os corações, ele amolece coração, ele faz o impossível para salvar quem está mostrando arrependimento. Então, Deus para o sol, o sistema solar. Sei mais o que ele para fazer isso, para poder cuidar de pecadores, de mentirosos, de fingidos, mas que tem aliança com Deus e demonstra vontade de manter a aliança que eles têm. O louvor pode subir aqui, o coral. Sobe aqui. Aleluia. Olha como é que Deus ama a gente. Porque você está olhando aqui, às vezes com desconfiança. E eu sempre falo isso, quando nós lemos a Bíblia, a gente tem que ver com uma lente, não de ver a vida dos outros, mas a nossa vida. Minha pergunta é, quem é você nessa história? Você quer que eu responda? Fala para a pessoa, você quer que eu responda quem é você? Tem uns que vão falar, eu sou Josué. Outros vão falar, eu sou elite. Fala a verdade. Fala a verdade. A gente era o fingido. Nós éramos os mentirosos, os dissimulados, mas que por alguma razão Deus olhou para a gente e falou, eu vou fazer uma aliança contigo, e eu vou manter a minha aliança contigo. E se você mostrar o fruto do arrependimento, ou seja, o desejo
de manter a aliança que eu tenho contigo, se você mostrar para mim o mesmo desejo que eu estou demonstrando para você, pode se levantar quem for, eu paro, eu mudo o governo, eu mudo o sistema solar, eu mudo a economia, eu mudo o ministério, eu mudo de país, eu faço o impossível para manter você vivo, porque eu estou vendo os frutos do arrependimento na sua vida. Eu estou vendo que você demonstra amor e que você quer zelar pelo compromisso e aliança que eu fiz com você. E aqui, eu acho que acontece para mim um dos versículos mais difíceis às vezes a gente entender. O pastor Pado e a pastora Raquel que farão a nossa Santa Ceia, fiquem à vontade, e eles são grandes estudiosos da Bíblia. Depois eu vou pedir a opinião deles a respeito disso aqui. A Bíblia diz que Deus fez o que Josué havia pedido, havia suplicado. E eu li a versão King James. Tem aí a King James? Só se tiver. De Josué capítulo 10, versículo 14. Se você tem a versão King James, depois abra. Quando eu li, eu falei assim, eu não acreditei no texto, pastor Marcos, quando eu li isso aqui. Diz assim, ó. Josué capítulo 10, versículo 14, na versão King James. Nunca houve dia como aquele, nem antes, nem depois, quando o Senhor desejou obedecer a voz de um ser humano. De Gênesis a Apocalipse, eu vejo Deus dando ordem e um homem obedecendo. Aí nesse dia, Deus não acordou, né? Mas é a nossa maneira de falar. Deus acordou falando, rapaz, eu estou com uma vontade de obedecer um homem hoje. Eu estou com uma vontade de ouvir alguém. E o texto fala que nunca houve dia como esse. Que dia? Um dia que Josué pediu para segurar o tempo, manter a luz, para ele proteger pecador arrependido. Se você se arrepender dos seus pecados e mostrar esse fruto, Deus vai desejar fazer tantas coisas na tua vida que você não tem ideia. Você entende? Isso move o coração de Deus. Quando Ele vê um pecador que está buscando a santificação, a mudança de vida, a transformação de vida, Ele olha e Ele fala, rapaz, deixa eu ver se Ele pede alguma coisa para mim, porque eu estou doido, eu gosto de pecador que se arrepende. Eu gosto de pecador que se arrepende.